Imagens de câmeras de segurança mostram o exato momento do desabamento dos prédios no centro do Rio. Traficantes decretam toque de recolher e comércio amanhece fechado em bairro de Vitória, no Espírito Santo. Irregularidades derrubam o terceiro diretor do Departamento Nacional de Combate à Seca, DENOX. Na série Morar em São Paulo, vamos mostrar como é a vida dentro dos cortiços. Dono da empresa que adulterou próteses de silicone é preso na França. Nossa bancada tem hoje a presença da professora de Direito Internacional da USP, Maristela Basso, e do psiquiatra Daniel Martins de Barros. E você pode participar com perguntas e comentários. Mande a sua pergunta pelo Twitter ou o site do Jornal da Cultura. As equipes de resgate que trabalham lá nos escombros dos 3 prédios que desabaram ontem no Rio de Janeiro já encontraram 4 corpos. Até o momento, há registro de 18 desaparecidos, mas o número pode ser maior. O desabamento aconteceu às 8h30 da noite, quando alguns escritórios dos prédios, desses 3 prédios, ainda estavam abertos. Eram 8h30 da noite quando 3 prédios na Avenida 13 de Maio desabaram. Logo se formou uma enorme cortina de fumaça que encobriu as pessoas que passavam pelo local e os carros que estavam estacionados. A gente viu na hora que caiu, foi do nada. Caiu do nada, caiu do nada, caiu do nada. Caiu um cascalho muito grande. No que caiu o cascalho, eu disse assim, olha aquele prédio ali, caiu um cascalho grande, gente, cuidado. No que eu falei isso, caiu mais 12, mais 3, vai... Na sua frente? Na minha frente, meu filho. Bombeiros isolaram a área porque um prédio vizinho aos que caíram estava ameaçado. Houve correria. 120 bombeiros passaram a madrugada na busca por sobreviventes. Eles contaram com o auxílio de uma retroescavadeira no trabalho de resgate. Os prédios ficavam na esquina de uma rua com apenas 2 quadras, atrás do Teatro Municipal. O menor ficava na rua Manuel de Carvalho, outro na 13 de Maio. Este ângulo mostra a parte da frente. Nos prédios funcionavam uma sapataria, uma agência bancária, lojas de produtos naturais e de móveis e vários escritórios. Uns 10 que sempre ficavam um pouquinho mais e, infelizmente, inclusive a minha esposa também ficou até depois das 8 horas. Infelizmente, não sei o que aconteceu. Cheguei no 9º andar, eu vi que o prédio começou a desmoronar. Aí quando eu vivo, a primeira coisa que eu fiz foi voltar para o elevador. Mas aí ele caiu, ele desceu, caiu. Ele caiu mais ou menos, deve ter parado no terceiro mais ou menos, entre um andar e o outro. Aí eu fiquei preso, a única sorte foi esse telefone aqui, ó. Esse que tá tocando agora. Esse tá tocando agora. Que eu liguei pro meu compadre, estava do lado de fora, falando que eu estava preso no elevador. E assim foi, até a hora de bombeiro chegar. Teve a hora que não conseguiram falar mais comigo por causa da poeira, lama que estava no telefone. Aí o bombeiro gritou, tem alguém aí? Eu falei, opa, tô aqui. Aí, tá, achei. O trabalho de resgate dos bombeiros seguiu pela manhã. Cães farejadores ajudavam na busca por desaparecidos. Nas ruas próximas, as autoridades tiveram que liberar e organizar o trânsito. Muitos curiosos paravam para ver a movimentação das equipes do Corpo de Bombeiros. Quem chegava para trabalhar se assustava com o que via. Mas aqui embaixo está cheio de poeira, cheio de fumaça, não tem nem condição de identificar. O esforço dos bombeiros no trabalho de resgate é acompanhado de perto por amigos e parentes ansiosos por informações dos desaparecidos. A Prefeitura transformou o Palácio Pedro Ernesto, sede da Câmara de Vereadores, num posto de atendimento. Guardas municipais e técnicos da Secretaria de Assistência Social atuam no apoio aos familiares. A Defesa Civil e a Polícia Militar dizem que a chance de encontrar sobreviventes é pequena, mas existe. Pessoas resgatadas dias depois por causa dos bolsões de ar. Então, espera-se que se estiver alguém embaixo dos escombros, que estejam nesses bolsões de ar para que possam ser resgatados com vida. Eu tenho que comemorar agora 2 aniversários. Eu faço aniversário dia 13 de fevereiro e tenho que comemorar o dia de ontem também, que eu nasci de novo. Maristela, quanto que a gente pode dizer que o poder público pode ser coautor desse crime? Ele é até por falta de vigilância, né? Por falta de atenção, por falta de cuidado, que é obrigação do Estado. O Estado aí dito, inclusive o Estado da Federação e o município. Então, o prefeito
por meio dos seus agentes, dos órgãos do município, tem obrigação de fiscalizar os prédios, não só comerciais como residenciais. Hoje, se você for fazer uma obra na sua casa, 2 dias depois bate o fiscal lá para saber se você tem autorização, se você está subindo a laje, descendo, se você está mexendo na infraestrutura. Bom, imaginemos prédios comerciais no centro, no coração do centro do Rio de Janeiro. Então, evidentemente, faltou vigilância. Vigilância do prédio por si só, porque o prédio tem que ser verificado de 6 em 6 meses, de 8 em 8 meses, de 12 em 12 meses, e até falta de fiscalização extraordinária, além daquela normal, porque eles estavam construindo em cima da laje. Andar. Né? Agora, quer dizer, por essas e outras, a prefeitura evidentemente, ela é responsável por falta porque a gente diz por negligência, né? Por falta de assistência, por falta de controle, que é a obrigação do Estado. E essas pessoas, não só as pessoas que faleceram, suas famílias, os desaparecidos, mas também os que têm seus conjuntinhos comerciais alugados, ou são proprietários, ou moravam nos prédios. As indenizações, tem que entrar com uma ação cuja sentença, que é líquida e certa, que é um direito já assegurado, a sentença seja dada antes. Quer dizer, o juiz já antecipe uma quantia para essas pessoas e depois corre o processo os anos que forem, 20, 30 anos. Mas antecipa condições para elas se sobreviverem agora, né? Hoje, fala, Daniel, depois eu conto uma coisa aqui. Fora as sentenças que podem ocorrer posteriormente por adoecimento, né? Porque, com certeza, no meio desse monte de gente, haverá pessoas que vão desenvolver estresse pós-traumático, transtornos ansiosos, enfim. Quanto que... Isso era uma das coisas que eu ia te perguntar. Até os que estão no entorno, né? As pessoas que testemunharam essa tragédia, as pessoas que estavam no entorno, as pessoas dentro, os que perderam pessoas, familiares e tal. Quanto que isso traz de dano? E que tipo de dano? Pois é. Do ponto de vista até coletivo. Então, as imagens que vêm à mente quando a gente vê isso automaticamente todo mundo lembra do 11 de setembro, né? Um prédio caindo, as pessoas correndo, foi a primeira coisa que poeira subindo e tudo mais. Isso mostra como fica marcado na nossa memória. Todo mundo lembra onde estava no 11 de setembro, quando viu a notícia. É porque são imagens muito impactantes e que ficam na gente. Em princípio, se você não está envolvido diretamente, não tem um parente, isso é só uma memória forte. Mas quem está testemunhando, quem perdeu familiar, ou tem um familiar desaparecido, ou quem ajudou no resgate, etc., tem um impacto no seu emocional que é certo. Quer dizer, a pessoa pode não querer mais entrar em prédio de muita altura, ou então não consegue mais voltar para o trabalho porque... desenvolve uma síndrome do pânico, né? Então, todas essas são síndromes ansiosas, né? Estresse pós-traumático, pânico, etc. É muito provável que vá acontecer entre as pessoas ali. Agora, do ponto de vista prático, hoje eu ouvi no rádio, eu esqueci o nome dele, mas o presidente do Conselho Regional de Engenharia, o CREA, do Rio, que ele falou uma coisa que eu achei muito interessante, que ele falou assim, olha, o que deveria ser feito, já que os projetos, as obras, as reformas não podem ser acompanhadas, enfim, não necessitam ser acompanhadas pelo CREA, é que se coloque um telefone, o equivalente a um disque denúncia, que a pessoa, sei lá, falando a coisa mais do cotidiano, no meu prédio eu sei que estão fazendo uma obra que eu desconfio que está exagerado, que o cara tirou uma viga, não sei o que, liga para aquele disque denúncia e vem uma equipe fiscalizar, checar e tal, que isso evitaria que acidentes assim, porque você vê, muita gente apontou ali uma obra que tinha, acho que no 9º andar desse prédio. Agora, então, é uma vergonha, né? Quer dizer, o Rio de Janeiro, né? Marco histórico, né? Foi a nossa capital, é uma cidade importantíssima, que vai sediar os Jogos Olímpicos e os Jogos, a Copa do Mundo, numa circunstância como essa que a gente vê acontecer em países como a África, né? África do Sul, algum país da África do Norte, quer dizer, não se imagina num país desenvolvido como o nosso. Olha, a gente, só para avisar que a gente volta nesse assunto ainda na edição de hoje, com a repercussão internacional sobre esse caso, que vocês podem imaginar aí, como deve ter sido boa, né? Mas daqui a pouco a gente volta a falar mais sobre esse assunto. Depois do embargo ao petróleo do Irã pela União Europeia, o país islâmico sinaliza que aceita negociar a questão nuclear com o Ocidente. O presidente Mahmoud Ahmadinejad declarou que a economia não será afetada pelas novas sanções, mas disse estar disposto a negociar o programa nuclear persa. As potências mundiais temem que o país dos ayatolás use o material para desenvolver bombas atômicas.
Médicos Sem Fronteira denunciaram que prisioneiros são torturados e impedidos de receber tratamentos na Líbia. Os abusos aumentaram desde outubro, quando o ditador deposto Muammar Gaddafi foi morto e a oposição assumiu o poder. Observadores árabes deixaram a Síria depois de constatar que o governo de Damasco vai continuar atacando e matando inocentes. A Liga Árabe quer agora buscar apoio das Nações Unidas para acabar com a violência no país. Pelo menos 28 pessoas foram mortas no Iêmen em confrontos entre rebeldes xiitas e combatentes sunitas, que disputam o controle de províncias no norte do país. A violência aumentou depois da queda do presidente Ali Abdullah Saleh por pressão popular. Do mundo árabe, mais quer comentar alguma coisa? Tem alguma notícia, mesmo que seja curiosa, Maristela? É muito interessante o Ahmadinejad, mas não sei em que mundo ele vive. Porque ele está dizendo, não, nada vai acontecer para nós. Como não? Se ele não vai mais poder vender, não serão mais celebrados contratos de venda de petróleo com os Estados Unidos e a União Europeia, que são 27 países. Não se celebrarão mais contratos e o que se tem em vigor de contratos são cumpridos até 1º de julho só. Então, se ele diz que não vai sentir os efeitos, bom, então o resto do mundo vai sentir, porque haverá um aumento de 30% do preço do petróleo só com as últimas decisões da União Europeia e Estados Unidos contra o Irã. Então, a pergunta é em que mundo ele vive, né? Porque nós aqui vamos sentir. Agora, Maristela, antes de começar o jornal aqui, você contava uma notícia curiosa que vem da Arábia Saudita, só para a gente relaxar então, um pouco uma boa notícia, né? Porque ali a gente viu no giro notícias não tão boas, sobretudo sobre a perspectiva humanitária. Mas sobre a perspectiva humanitária tem uma notícia muito boa, que hoje, a partir de hoje, na Arábia Saudita, as mulheres entraram no que a gente poderia chamar primavera feminina, então. Ou seja, vai melhorar a situação das mulheres na Arábia Saudita. Elas, a partir de hoje, já podem trabalhar no varejo, mas especificamente no varejo venda de lingerie, calcinhas, sutiãs e meias, e na venda de cosméticos. Então, a partir de hoje, elas podem trabalhar. O varejo é um setor onde só os homens entram, só os homens trabalham, mas a partir de hoje elas podem entrar nesses dois, lingerie e cosméticos. Mas fica um outro problema para o rei, que foi quem legislou nesse sentido, é como elas vão até o ambiente de trabalho, na medida em que elas não podem ainda dirigir. Como é que elas vão? Aí o rei disse, bom, isso é um outro problema, um problema de cada vez. Eu vou permitir que elas entrem no varejo, bom, os maridos levam, os irmãos, elas pegam táxi, bom. E logo, um pouco mais, eu preciso um pouco mais de tempo para deixá-las dirigir, então vai facilitar bem. Mas já é alguma coisa, né? Andar por aí, assim, como? Soltas, né? Soltas. A seguir, vazamento de petróleo de grande proporção atinge o litoral gaúcho. E mais, a série Morar em São Paulo mostra que só no centro da capital, 15 mil famílias vivem em cortiços.